O candidato que vence em Minas, vence no Brasil. Já ouviu isso? Será que é verdade ou é um mito? E se for verdade, qual seria a explicação? Bem-vindos ao canal Tempos, eu sou o professor Mac, aqui estamos para mais um bate-papo sobre história. Aproveite que você chegou a este canal e se inscreva, pode também curtir esse vídeo e ao final deixar seus comentários, suas opiniões. Nos últimos dias, o governador de Minas, Romeu Zema, lançou sua pré-candidatura à presidência pelo Partido Novo. Para muitos analistas, ele está se colocando, mas na verdade ele quer ser vice em alguma chapa. E seria estratégico ter um mineiro, no caso o governador, como vice, porque o estado de Minas é o segundo colégio eleitoral maior do país, então pode decidir uma eleição. Na verdade, numa disputa acirrada, qualquer estado pode decidir uma eleição. Mas haveria uma razão mais profunda para vencer a eleição em Minas. É que haveria uma convergência histórica, segundo a qual, um dado histórico, segundo o qual, quem vence em Minas vence a eleição nacional. Vamos explorar essa ideia em dois pontos. Primeiro, verificar se é verdade, se a história mostra de fato isso. Segundo momento da nossa fala, aventar, discutir um pouco a possível explicação deste fenômeno. Vamos lá, vamos ver o que dizem os dados, o que diz a história. De 1989 a 2022, o Brasil teve 9 eleições presidenciais. No segundo turno, toda vez que um candidato se elegeu presidente da República, ele foi também vencedor em Minas Gerais. Estou falando do segundo turno. Foi assim em 89, quando Fernando Collor de Mello foi eleito. 94 e 98, quando Fernando Henrique Cardoso venceu Lula. 2002 e 2006, quando Lula se elegeu. 2010 e 2014, quando Dilma foi eleita. 2018, quando Bolsonaro se elegeu. E a última, 2022. Há também os dados anteriores. Esse período é mais significativo porque as eleições têm um formato inalterado, constante, com primeiro e segundo turno. Então, estamos falando do segundo turno. Mas nas eleições anteriores também o fenômeno se repete. Mas aí a comparação é mais difícil, porque as eleições não tinham segundo turno, era um outro momento da história do Brasil muito distinto, e é mais difícil estabelecer uma linha de permanência. Mas o fato é que a última vez em que um presidente não venceu em Minas, um candidato não venceu em Minas e venceu a eleição no Brasil, foi em 1950, quando Getúlio Vargas se elegeu, voltando à presidência dessa vez pelo voto, e ele perdeu em Minas Gerais. Mas, repito, só tinha primeiro turno, e um outro dado, tinha um candidato mineiro, Cristiano Machado. Isso também ajuda a explicar aquele fenômeno, aquele fato, né? É curioso que a exceção aqui é um fato digno de nota. Mas vamos pegar, dentro desse período em que é mais fácil perceber a permanência e sobre o qual é mais fácil fazer uma análise, de 1989 para cá, e vamos a alguns dados para verificarmos que não apenas temos efetivamente essa convergência, vencedor em Minas, vencedor no Brasil, como existe um espelhamento percentual, vamos dizer assim, que mostra esse fenômeno político. Vou pegar a partir de 2014. Aliás, 2014 também é uma eleição muito significativa, porque tem um candidato mineiro, Aécio Neves. Neste período, pós 1989, há 2 mineiros diretamente envolvidos, na verdade há 3, né? Itamar Franco, que foi vice de Collor em 89, Aécio Neves, candidato em 2014, e Dilma Rousseff, que é de Minas.
Só que Dilma não fez carreira política em Minas, então tem essa diferença. Mas por que a eleição de 2014 é significativa? Porque tem um candidato mineiro na disputa. Curiosamente, Aécio Neves tinha sido governador do estado por 2 vezes, saiu do mandato do governo de Minas com aprovação muito alta, mas no segundo turno das eleições de 2014, ele perdeu para Dilma Rousseff em Minas. O que dizem os dados do segundo turno de 2014? Eleição em Minas. Dilma Rousseff, 52,41% dos votos válidos. Aécio, 47,59%. Note a semelhança com os percentuais nacionais. Dilma, 51,64%. Aécio, 48,36%. Muito parecido. Eleições de 2018. Segundo turno, Minas Gerais. Bolsonaro, 58,19% dos votos válidos. Fernando Haddad, 41,81%. Agora, resultados percentuais, segundo turno, eleição no Brasil em 2018. Bolsonaro, 55,13%. Haddad, 44,78%. De novo, números semelhantes. Agora, o ponto máximo do espelhamento, da semelhança estatística. Segundo turno, eleições presidenciais 2018. Aquela super equilibrada entre Bolsonaro e Lula. Resultado em Minas Gerais. Lula, 50,20% dos votos válidos no segundo turno. Bolsonaro, 49,80%. Quase um empate. Resultados nacionais 2022, segundo turno. Lula, 50,9%. Bolsonaro, 49,1%. Vou repetir os dados de 2022 para você perceber bem a semelhança. Em Minas, Lula, 50,2%. Bolsonaro, 49,8%. No Brasil, Lula, 50,9%. Bolsonaro, 49,1%. Perceberam? É como se Minas fosse o Brasil em miniatura. E em grande medida é mesmo. E aí pode estar a explicação para o fenômeno político. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. A explicação aventada para este fenômeno é de que Minas, como eu dizia, de alguma forma é a síntese do Brasil. Por causa da sua posição intermediária no mapa, no território brasileiro, lhe permitindo um contato com diversas regiões, diversos estados, e a própria constituição interna de Minas. Ela reproduziria as diversas regiões e culturas nacionais. Algumas coisas são bastante conhecidas, as semelhanças alegadas semelhanças. Não vou entrar no mérito aqui. Entre o norte de Minas e o nordeste, a Bahia, a região sul com São Paulo e até Rio de Janeiro, e o Triângulo Mineiro se assemelhando muito a São Paulo. Haveria outros exemplos, mas isso aqui é suficiente para a gente perceber essa pluralidade mineira. Então, se um candidato é capaz de vencer em Minas, ele está sendo capaz, ele se mostra capaz de produzir um discurso, apresentar propostas que convence, atrai o brasileiro em média, ou na média, ou os diversos tipos de brasileiro. Por isso, Minas seria um belo laboratório político. Isso não está devidamente estudado, cientificamente comprovado, mas os fatos nos induzem a pensar dessa forma. O que vai acontecer em 2026? Vai confirmar essa tradição? Não sabemos, evidentemente. Aliás, esse é um canal de história, não de previsão do futuro, né? Agora, tem um outro dado interessante, um outro aspecto dessa história interessante, é que esse argumento de que Minas representa o Brasil, é a síntese da nação, ele é um dos argumentos centrais da chamada mitologia
ou ideologia da mineiridade. As elites políticas mineiras, por razões óbvias, adoram explorar essa ideia. E aí, para a gente caminhar para o final, tem até um folclore mineiro, não sei se é verdade, mas dizem que na eleição, no primeiro turno da eleição de 1989, a apuração em Minas demorou mais de maneira proposital. Por quê? O Fernando Collor de Mello estava muito na frente, mas houve uma disputa acirrada pelo segundo lugar, para ver quem iria para o segundo turno. Se Lula ou Brizola. E a apuração não era ainda, a votação e a apuração não eram eletrônicas, era na cédula de papel. Então, o Brasil ficou na expectativa do resultado. E dizem, a apuração em Minas foi estrategicamente atrasada, demorou-se a divulgar os resultados, para que a resposta para saber o segundo colocado só fosse conhecida quando Minas Gerais divulgasse seus resultados finais. E esses resultados mostraram que Lula foi para o segundo turno. Eu não sei se é verdade essa história da demora proposital. Mas isso é tema para um outro bate-papo sobre a mineiridade, o papel de Minas na política nacional, como as elites políticas mineiras exploram isso. Dá um bom bate-papo para um outro dia. Obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Grande abraço, continue ligado aqui no canal Tempos.